Você pode ter 500 pessoas no WhatsApp, milhares de pessoas te seguindo no Instagram e um grupo inteiro de pessoas chamando você de irmão. E ainda assim descobrir no dia em que realmente precisar, quase nenhuma delas é sua amiga. Porque amizade é uma palavra que ficou barata. Hoje, as pessoas acompanham sua vida pelos stories, reagem de sua foto, bebe com você ali todo final de semana, sabe com quem você namora, onde você trabalha, até onde você passou as férias. Isso não é necessariamente amizade, às vezes é só acesso. Existe uma diferença brutal entre alguém que gosta da sua presença e alguém que gosta da função que você exerce na vida dela. Tem gente que é sua amiga enquanto você paga a rodada, dirige, ou organiza o churrasco, escuta os problemas, apresenta pessoas, anima a festa ou simplesmente está disponível. Tira essa utilidade da relação e observe o que sobra. É aí que Maquiavel começa a ficar desconfortavelmente atual. Porque talvez o problema não seja você ter poucos amigos. Talvez seja ter chamado de amigo gente que nunca passou de um colega, de um conhecido, de um parça de bebida ou de um contato na rede social. E até o final desse vídeo eu quero te mostrar como perceber essa diferença antes de descobrir da pior maneira. Principalmente um sinal que quase ninguém observa, mas que revela rapidamente se alguém realmente gosta de você. Ou apenas daquilo que consegue através de você. Maquiavel tinha uma visão bastante desconfiada da estabilidade e da lealdade humana. Em sua análise política, interesses, conveniências e circunstâncias pesam muito mais do que discursos sobre fidelidade. Trazendo essa lente para a vida cotidiana, surge uma pergunta um pouco desconfortável. Quantas pessoas gostam de você e quantas pessoas gostam da experiência que você proporciona? Parece a mesma coisa, só que não é. E as redes sociais conseguiram tornar essa confusão ainda pior. Hoje basta acompanhar alguém diariamente para o cérebro criar uma estranha sensação de intimidade. Você sabe onde a pessoa viajou, o que ela almoçou, onde passou o Réveillon, viu o nascimento do filho da pessoa, né? Acompanhou a reforma da casa e provavelmente sabe até quando ela terminou um relacionamento. Só que existe um pequeno detalhe. Vocês praticamente não conversam. Mas existe aquela sensação de eu conheço essa pessoa. E às vezes a própria plataforma cria uma espécie de obrigação imaginária de conexão. Eu já vivi uma situação que mostra isso perfeitamente. A pessoa fez uma festa, depois surgiu aquele comentário sobre o convite e a resposta foi basicamente: mas eu te convidei, eu postei no status do WhatsApp. Você não viu? Isso é genial, né? Porque agora aparentemente postar alguma coisa para dezenas ou centenas de pessoas virou convite individual. Você não recebeu uma mensagem, a pessoa não perguntou se você poderia ir, não falou com você, não reservou nem 30 segundos para escrever seu nome. Mas tecnicamente você foi convidado porque havia um status disponível durante 24 horas. É a amizade terceirizada para um aplicativo. Eu não estou dizendo que toda festa precisa de um convite formal. O ponto é outro. As redes sociais criaram uma saída extremamente desconfortável. Você consegue demonstrar interesse sem necessariamente fazer esforço. Você dá parabéns respondendo um story. Mantém contato enviando um meme. Descobre que alguém casou porque apareceu no seu feed. Descobre que se mudou porque postou uma foto. Você continua sabendo da vida daquela pessoa, então parece que a relação continua existindo. Só que informação sobre alguém não é intimidade com alguém. Esse é provavelmente um dos maiores truques sociais da nossa época. Nós nunca tivemos acesso a tantas pessoas e talvez nunca tenha sido tão fácil superestimar a quantidade de relações que realmente nós possuímos. Mas existe uma maneira ainda mais simples de perceber essa diferença. Observe em qual contexto determinada pessoa aparece. Tem gente que aparece quando existe bebida. Você chama para um bar numa sexta e ela responde: em 2 minutos eu tô lá. Chama para uma festa e ela tá dentro. Tem churrasco confirmado, balada, só mandar a localização. Não existe absolutamente nada de errado nisso, tá? Eu acho até estranha essa necessidade que algumas pessoas têm de transformar toda relação superficial em algo negativo. Não é. Nem toda pessoa precisa ser seu melhor amigo. Você pode ter colegas de academia, amigos de futebol, gente para jogar videogame, pessoas com quem gosta de beber, de tomar uma. O problema começa quando você espera dessa pessoa uma função que ela nunca demonstrou.
Seu amigo de farra pode ser excelente para farra. Só não seja ingênuo de automaticamente concluir que porque vocês beberam juntos 50 vezes, essa pessoa apareceria quando sua vida estivesse uma merda. Ela não vai. Essas são duas habilidades sociais completamente diferentes. Uma pessoa pode ser extremamente divertida quando o estudo está bem e desaparecer quando existe algum inconveniente. Quando você termina um relacionamento, perde dinheiro, quando precisa de ajuda para carregar uma mudança, esse aí poucos aparecem. Quando está passando por algum problema e não consegue ser a versão agradável para sempre. E aí que a relação deixa de ser baseada apenas no prazer e começa a exigir algum tipo de custo. Tempo, paciência, deslocamento, conforto. Talvez até assumir uma posição ao seu lado quando seria socialmente mais conveniente permanecer neutro. E é nessa mudança de preço que algumas amizades simplesmente evaporam. Porque uma relação revela sua estrutura quando deixa de ser conveniente. Só que existe um outro erro igualmente perigoso aqui, tá? Achar que a amizade verdadeira significa disponibilidade ilimitada. Não significa. Seu amigo não precisa atender seu telefone às 3 da manhã toda semana. Não precisa emprestar dinheiro, concordar com suas decisões, cancelar os próprios compromissos sempre que você tiver um problema. A amizade não é servidão. A diferença está na disposição. Você percebe que existe alguma reciprocidade? Existe interesse fora do contexto conveniente? A pessoa procura você mesmo quando não precisa de nada, só para dar um oi? Pergunta como você está sem transformar a conversa nela mesma? Lembra de coisas importantes que você contou? Consegue comemorar suas vitórias sem parecer incomodada? E principalmente, a relação sobrevive quando você deixa de cumprir alguma função muito específica nessa relação? Esse último ponto é importante, porque algumas pessoas não sentem sua falta. Elas sentem falta do serviço que você prestava. Quando você para de chamar, reclamam que você sumiu. Mas elas também não chamam. Quando você para de organizar encontros, ninguém organiza. Quando você deixa de ser quem ouve todos os problemas, dizem que você mudou. Percebe a contradição? A relação só funcionava enquanto uma das partes mantinha a máquina ligada. Isso não é necessariamente amizade destruída. Talvez seja apenas uma relação finalmente revelada. Existe um teste ainda mais desconfortável. Veja o que acontece quando você cresce. É relativamente fácil estar ao lado de alguém durante situações neutras, por exemplo. Muito mais revelador é observar a reação quando alguma coisa começa a dar muito certo para você. Você consegue um trabalho melhor, seu negócio cresce, começa a ganhar mais dinheiro, melhora fisicamente, compra alguma coisa que queria, começa a receber reconhecimento. O amigo verdadeiro não precisa virar um líder de torcida, tá? Mas existe uma diferença enorme entre não fazer festa por você e demonstrar um incômodo com a sua evolução. Algumas relações funcionam perfeitamente enquanto existe um equilíbrio de status, digamos assim. Vocês reclamam juntos, estão quebrados juntos, odiavam o trabalho juntos, levavam fora juntos. Então um dos dois começou a mudar e de repente apareceram as piadas. Agora você ficou metido, tá se achando, esqueceu dos amigos. Talvez não tenha esquecido. Talvez apenas tenha saído do personagem que mantinha aquela relação confortável. É aqui que uma visão maquiavélica pode ser útil sem transformar você num paranoico que desconfia de todo mundo. Não julgue uma relação pelo nome que ela recebeu. Julgue pelo comportamento repetido. Meu irmão, meu parceiro, meu melhor amigo. Essas palavras, elas custam muito pouco. Comportamento custa muito. Quando você começa a observar relações dessa maneira, percebe uma coisa interessante. Talvez você não tenha perdido tantos amigos quanto pensa ao longo da vida. Você perdeu colegas, conhecidos, companheiros de fase, pessoas de festa, pessoas do trabalho, pessoas que moravam perto. Pessoas que compartilhavam um interesse específico. Tá tudo bem. Sofrimento aparece quando você exige permanência de uma relação que nasceu para ser uma relação temporária. Talvez aquele cara tenha sido seu grande companheiro de faculdade e hoje vocês praticamente não têm assunto. Isso não apaga o que existiu. Talvez aquela pessoa tenha sido importante numa fase da sua vida e depois vocês seguiram direções completamente diferentes. Isso acontece, tá tudo bem.
Maturidade social é parar de obrigar que toda conexão é para virar amizade eterna. Mas também é parar de distribuir o título de amigo como se fosse um panfleto. Existe uma vantagem enorme em conhecer muitas pessoas. Você cria contatos, troca ideias, se diverte, conhece oportunidades, aprende coisas diferentes, circula por ambientes diferentes. Só não confunda uma rede grande com um círculo íntimo grande. São coisas completamente diferentes. E talvez a melhor maneira de explicar isso seja essa. Conhecido é alguém com quem existe contexto. Amigo é alguém com quem existe vínculo, mesmo quando esse contexto desaparece. Acabou o trabalho e vocês continuam se falando? Da hora. Acabou a faculdade e a relação sobreviveu? Bom. Você parou de beber e aquela pessoa ainda consegue encontrar motivo para estar perto de você? Top. Você deixou de ser útil de determinada maneira e mesmo assim continua existindo um interesse. E aí que a amizade começa a se separar da conveniência, entende? Então não precisa bloquear ninguém, não precisa testar seus amigos com nenhum tipo de joguinho, não precisa virar um sujeito frio que interpreta qualquer ausência como traição. Faça algo muito mais simples. Pare de chamar todo mundo de amigo. Observe, veja quem está perto apenas em determinados contextos e aceite essa pessoa exatamente pelo que ela é. O colega da festa pode continuar sendo um colega da festa. O conhecido do trabalho pode continuar sendo só o conhecido do trabalho. O contato do Instagram é só um contatinho do Instagram. Você não precisa diminuir ninguém. Só precisa parar de promover pessoas para cargos que elas nunca ocuparam. Porque ter poucas amizades reais não significa que você fracassou socialmente. Talvez signifique apenas que finalmente aprendeu a diferença entre ser conhecido por muita gente e realmente poder contar com algumas pessoas. Quando você entende isso, começa a cobrar menos de quem nunca te prometeu nada. E valorizar muito mais quem permanece quando não existe festa, bebida, algoritmo, interesses ou conveniência, mantendo vocês no mesmo lugar. E quem permanece, vou dizer aqui, costuma ser seus pais, sua mulher, seus filhos, se você tiver, e no máximo uns 2 amigos. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Eu viajei muito nas ideias. Coloca aqui nos comentários sua opinião sobre esse assunto. E se você gosta desse tipo de análise mais direta sobre comportamento, poder, relações humanas, se inscreve no canal e já coloca para assistir esse vídeo que tá